Olá, meus alunos, tudo bom? Professor Fábio Araújo, professor de Educação Física Escolar do Colégio Conexão Maranhense. Vamos aqui à aula de xadrez, né? Hoje a gente vai ter uma aula especial, que é uma aula com dois movimentos, porque eles são muito similares, né? Muito parecidos, tá? Com algumas especificações, tá? Primeiro, nós vamos falar sobre a dama e o rei, né? São as principais peças do xadrez, tá? A dama, ela movimenta-se para qualquer lado, tanto na horizontal, quanto na vertical, quanto na diagonal, tá? Então ela faz esses movimentos para qualquer lado. Captura também em qualquer lado, tanto na diagonal, quanto na vertical, quanto na horizontal, tá? Quantas casas quiser. Fator de limite do movimento da dama, uma peça do time, do seu próprio time, ou uma peça do time adversário, caso você não vá capturar. Se você for capturar, você pode ir para a casa do adversário, capturando a peça do adversário, certo? O que não pode? Não pode pular a peça, não pode fazer o movimento como o movimento do cavalo, tá? Fazendo movimentos que não sejam na diagonal, na vertical ou na horizontal, certo? Então vamos lá, só recapitulando. Eu não posso sair com a dama aqui porque tem uma peça impedindo, tá? Bloqueando o espaço. Movimenta-se sempre na vertical, na horizontal ou na diagonal. Nunca inventando movimentos, tá? Tem que ter um movimento lógico, ou na diagonal, ou na horizontal, quantas casas quiser, ou na vertical. Captura conforme seu movimento. Então vamos botar uma peça bem aqui, tá? Ó, esse movimento na diagonal, capturou. Vou botar outra peça aqui agora na vertical, captura, ficando sempre na mesma casa da peça capturada. Professor, a dama pode voltar? Pode. Capturar para trás também? Pode. Certo? A única peça que não pode voltar do tabuleiro de xadrez é o peão. Tá bom? Então agora a gente vai falar sobre o rei. O rei é a peça mais importante do jogo, claro. Por quê? Porque se eu capturo o rei adversário, na verdade eu não posso nem capturar o rei. O rei, a gente ganha a partida quando o rei entra numa posição chamada checkmate, tá? Mas vamos primeiramente falar sobre o movimento do rei. O rei movimenta-se como a rainha para todas as direções, tá? Tanto na horizontal, tá? Quanto na vertical, para trás e para frente, quanto na diagonal. Com uma pequena diferença, ele só anda uma casa por movimento, tá bom? Agora a gente vai falar sobre o cheque no jogo. O que é o cheque? O cheque é uma ameaça ao xadrez. Por exemplo, esse peão aqui, ele colocou o rei em xeque. O rei nunca pode ser capturado. Ele é colocado em xeque, em ameaça. Tá? E existe o cheque simples e existe o checkmate. O checkmate é quando você coloca o rei numa situação de cheque, aonde não tem como ele sair, não tem como outra peça bloquear. Então ele é a jogada final, é o objetivo do jogo. O objetivo do jogo é colocar o cheque, o rei adversário em checkmate, tá? Então aqui é uma situação de cheque. Porém, é um cheque simples, não é um checkmate. Por quê, professor? Porque eu tenho como opção colocar para cá para frente, eu saio do cheque. Eu posso colocar para cá para o lado, eu saio do cheque. Na diagonal também, para trás, para o lado aqui na horizontal. Eu saio, tem várias formas de sair do cheque. Então ele é um cheque simples. Eu poderia comer aqui? Não. Por quê? É um outro detalhe muito importante. O rei ele nunca pode ir para uma casa dominada. O que é isso, professor? Essa casa aqui está dominada por esse peão. Se eu for aqui, ele vai ficar em xeque. E ele não pode. Vamos colocar algumas situações, ampliar algumas situações para que vocês compreendam.
Eu tenho agora esse bispo branco aqui, tá? E tenho esse cavalo aqui. O cavalo, ele tem como casa dominada essa casa aqui, ó. Ele pode comer aqui. Ele tem como casa dominada esta casa preta aqui, que é a D4, tá? Aqui é a E5, é dominada por ele. O bispo tem essa fileira todinha aqui, tá? Na diagonal. Então, o que interessa pra gente? Pro rei, ele tem a D3 dominada, tá? E ele tem também aqui próximo ao rei a C4, certo? Então, seguindo essa lógica, ele está em xeque. Ele pode ir para cá? Não pode. Como eu falei agora há pouco, ele não pode ir para uma casa dominada. E essa aqui está dominada pelo cavalo branco. Ele pode ir para cá? Pode. Aqui não tem nenhuma casa, nenhuma peça dominando. Certo? Então aqui ele sai do xeque. Aqui ele sai do xeque, professor? Não sai do xeque porque aqui é uma casa dominada pelo cavalo. Certo? Aqui ele sai do xeque, professor? Também não sai, porque aqui é uma peça dominada pelo bispo. Aqui ele sai do xeque? Sai. Aqui ele sai do xeque? Sai. Por quê? Não tem nenhuma peça dominando essas casas. Então, sair do xeque é quando você movimenta o rei para casas não dominadas. Existe outra forma de sair do xeque, professor? Existe. Vou colocar uma situação aqui, eu tenho esse bispo. Ó, eu tenho o bispo e o peão. O peão tá colocando o nosso rei em xeque. É minha vez de jogar. Eu capturo o peão branco, tá? Já tirei ele do xeque. Mas aí, a peça branca continua capturando a minha peça e colocando meu rei em xeque. Então eu capturo de novo com o bispo a peça branca e agora meu rei está fora de perigo. Até esse movimento. Ele encontra-se fora do xeque, certo? Então eu posso tirar o rei do xeque movimentando ou capturando a peça com uma peça minha, certo? É uma forma de captura para poder tirar do xeque. Outra situação que eu posso tirar o meu rei do xeque. Vamos lá, eu estou com a dama branca colocando o meu rei em xeque, tá? Eu vou colocar o bispo bem na frente, bloqueando o movimento da dama. Tirei o meu rei de xeque. Então, são algumas situações que eu posso tirar o rei do xeque, certo? Bloquear o movimento com uma peça minha, na frente de uma peça que está colocando o meu rei em xeque, né? Por exemplo, se ele estivesse ameaçando diretamente, capturar a peça, se estiver dentro do meu alcance, ou movimentar saindo da área de xeque, certo? São as três formas. Então é isso. Agora a gente vai ver um movimento que só acontece com o rei, que é o roque. O que é o roque, professor? O roque nada mais é quando eu já movimentei as peças que estão entre o rei e a torre, tá? Mas eu não posso ter feito o movimento com o rei e nem a torre. E aí, em um movimento, eu mexo o rei sempre duas casas, ou à direita ou à esquerda, duas casas, e logo após a dama vem para o lado do rei, tá? Duas casas na direção da torre, e a torre vem para o lado que está o rei, tá certo? Esse aqui é o roque maior, pois a distância entre o rei e a torre é maior do que do outro lado, certo? Então, esse é o roque maior, pode ser feito quando eu tiro todas as peças que estão entre a torre e o rei, e tem o roque menor. Digamos que essas peças já saíram, tá? O rei está aqui, duas casas para o lado e a torre vem para o lado do rei. Qual o objetivo de se fazer o roque? Quando eu faço o roque? O roque é uma estratégia para proteger o rei. Às vezes o jogo está muito solto e eu preciso tirar o rei dessa área, que ele fica vulnerável, e coloco ele para cá, que ele vai ter um campo de proteção maior. Certo? Então é isso, turma. Bons estudos, tá?
Bom descanso, bom feriado para vocês. E estudem bastante, que essa parte agora a gente encerra os movimentos e vamos voltar a pedir as tampinhas para a gente que nós possamos confeccionar o nosso xadrez ecológico. Tá certo? Então é isso.